prezado irmão, prezada irmã, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, sexta-feira da Paixão, sexta-feira da Paixão do Senhor, nós estamos aqui exatamente para que com você a gente possa ter agora um momento de reflexão, um momento também de oração, um momento de fé para todos nós. Enquanto você vai ligando para um, conectando com o outro, eu vou conversando algumas coisas que nada tem a ver com a sexta-feira da Paixão, mas só para dar prazo do pessoal ir se conectando, né? Inclusive lembrando de uma devota que perguntou por que eu fico muito assim com as mãos, né, na hora da fala, e eu dizia para ela, porque por causa do coronavírus, até a noite, quando eu estou dormindo, eu penso que estou lavando as mãos, né, de tanta gente ouvir que tem que lavar as mãos, aí eu fico assim o tempo todo. Mas não é só por isso não, cada pessoa ou mexe com a mão, ou mexe com o pé, ou mexe com a perna, ou mexe com os joelhos, ou passa a mão na cabeça, e assim você vai percebendo, né, o comportamento corporal de cada pessoa. Deixa eu ver aqui se mais gente vai entrando, se eu consigo. Você também pode ir dizendo aí da sua casa se está conseguindo, se não está caindo, né, a internet, se não está travando, para que quando eu for começar o assunto propriamente dito do nosso conteúdo de hoje, que vai ser, e olha, hoje nós vamos ter uma conversa muito interessante, a meu ver, porque vai ser sobre a cultura, ou sobre as formas de se viver a vida no tempo de Jesus, que inclusive o levaram até a morte. Eu estarei falando de padrão. Não é o padrão da CEMIG, nem é o padrão que a gente conhece, mas o padrão, né? O que significa, o que acontece quando se sai do padrão? Imposto por uma cultura, imposto por alguma sociedade, né? As consequências disso na nossa vida e como que nós lidamos isso no dia a dia da nossa vida. Então é dentro dessa perspectiva que eu estarei conversando com você. Então aproveita, né? Chama seus amigos, suas amigas, para que a gente possa ter um momento bem oportuno, um momento bem agradável e ao mesmo tempo um momento de reflexão e de crescimento para todos nós. Pois bem, começando com a nossa Sexta-feira Santa, hoje eu estava lembrando, e você também aí deve lembrar do tempo em que você participava na sua comunidade, na sua roça, ou na sua cidade, ou na sua paróquia. Como que era a Semana Santa há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, 50 anos atrás? Eu lembro que conversava com o Padre Nailson hoje, que inclusive foi ele quem fez a celebração da Paixão, e fazendo alguns comentários com ele, sabe? Para você que é mais jovem, não sabe disso, a não ser que seu pai ou seu avô tenha contado. Mas a Semana Santa do século passado, décadas de 80, 70, era um tempo assim de muita piedade cristã católica. Era uma piedade tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não podia nem sequer ligar o rádio. E olha que naquele tempo tinha uns programas bons de rádio, inclusive eu lembro que tinha um locutor famoso lá de São Paulo chamado Zé Beto, né? E bem de madrugada ele já acordava o pessoal para ir para a roça, para ir trabalhar, e era uma coisa muito boa, mas nem nesse programa a gente podia ligar, porque a Sexta-feira Santa era considerada o dia do sacrifício, o dia da penitência, o dia do jejum, o dia do respeito para com tudo e com todos. Nem a casa a pessoa podia limpar naquele tempo.
as pessoas não limpavam a casa. Eu estou falando de uma experiência, de uma cultura rural, tá? Então, não se podia limpar a casa, não podia varrer o terreiro. A minha experiência dessa época é que eu morava na roça, ali tinha aqueles terreirões, então se tivesse que limpar o terreiro, tinha que ser bem antes da Sexta-feira Santa, mas na sexta-feira mesmo não podia fazer isso, né? Porque ficava todo mundo com uma dó do sofrimento de Jesus, do quanto que ele sofreu na cruz. E aí se lembrava também a mãe dele ao pé da cruz, lembrava dos discípulos dele. Os padres faziam as pregações que comoviam os católicos, comoviam os cristãos. A gente não podia xingar, a gente não podia nem dormir depois do almoço, a gente não podia, porque pegar um cochilo após o almoço era falta de penitência. A gente tinha que ficar o dia inteiro, e o jejum era também movido por água e pão, ou café e pão, coisa muito simples. Não podia se comer aquele tanto de bacalhau, aquele tanto de peixe, igual a gente vê hoje nos noticiários, muita gente correndo lá para comprar peixe para fazer e comer em casa. Só muda o churrasco da carne para substituir por um churrasco de peixe ou um churrasco de bacalhau. Então, o povo pobre daquele tempo, e até as pessoas de recursos também, não tinha muito essa preocupação com o banquete no dia do jejum. A sexta-feira era realmente um dia voltado para o Senhor. Não se ligava à televisão, não dançava forró. No nosso caso, para o Nordeste, podia dançar forró qualquer dia do ano, o dia inteiro e à noite, mas na sexta-feira da Paixão era pecado dançar. Se tinha esta mentalidade. Hoje, com o tempo vai mudando e nós vamos tendo outras movimentações, outro estilo de vida, e eu não sei se é melhor ou se é pior o dia de hoje, porque a gente sempre gosta de comparar os tempos, né? Mas cada tempo tem o seu tempo. Bem, diz o Leandro, lá do Berolina, que está nos escutando, que hoje mudou muito. Diz ele que tem gente até hoje, até com o som ligado e bebendo cachaça, né? Então, no próprio Nordeste mudou, mas também nas grandes cidades, né? Nas metrópoles, hoje mudou muito isso daí no mundo, né? Só não está fazendo muito mais festa hoje por causa do coronavírus, mas não por causa de Jesus. Eu penso que nós já podemos agora entrar no nosso tema propriamente dito, porque já temos mais de 100 pessoas em sintonia conosco, então já é um grupo bom, que aí da sua sala, do seu sofá, a gente vai colocar a nossa conversa em dia. Então, primeiramente, sobre a paixão de Jesus, a morte dele. Uma coisa muito curiosa que eu vejo em todas as religiões, tanto a religião cristã evangélica como a religião cristã católica, uma coisa que muito me preocupa, no sentido assim de ficar me perguntando, por que será que as pessoas elas colocam isso na cabeça e não conseguem pensar de outra forma? O que, por exemplo? Sabe aquela frase que nós utilizamos muitas vezes, sem pensar na frase, sem pensar na ideia? Aquela frase que diz assim, que Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. Ele tinha que sofrer. Será que tinha mesmo que sofrer? Será que Deus mandou mesmo um filho amado
passar por todo o sofrimento e toda a humilhação que Jesus passou? Você que é pai, você que é mãe, e se você tem um filho ou uma filha que você ama profundamente, você diria para este filho: olha, vai lá para tal lugar, e lá você vai sofrer, você vai apanhar, você vai ser humilhado até você morrer, vai lá. Será que você faria isso com o seu filho? Então, será que Deus mandou mesmo Jesus para passar pelo Calvário, para passar pela cruz? Eu tenho certeza que muitos de vocês ainda vão me dizer que sim, porque você aprendeu desse jeito, porque te ensinaram desse jeito. Mas vamos pensar agora de outra forma. Até porque eu não sei se essas ideias que a gente tem, se Deus aceita ou não. Mas uma coisa é certa, Deus deixa a gente para pensar, quem a gente pensa um pouco mais. Quem é igual aos cachorrinhos, os animaizinhos não pensam muito não, embora hoje em dia já tem quem defenda que os animais pensam. O cachorrinho sabe quem é o dono, não é só instinto aquilo não, né? Então veja só, Deus fez um mundo bonito, e diz no livro do Gênesis, que inclusive nós vamos ouvir esta leitura no próximo sábado santo, que Deus fez o mundo, fez todas as criaturas do mundo, e Deus viu que tudo era muito bom. O que Deus fez no mundo, Deus viu que tudo era muito bom. Aí Deus, por último, fez o homem, a sua imagem e semelhança. Fez Adão e Eva. Acontece que Adão e Eva, eles foram colocados no paraíso. Eles foram colocados no paraíso. E no paraíso, diz a Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, que Deus passeava com eles pelo jardim. O jardim significa o lugar mais nobre, o lugar mais belo, o lugar mais bonito de qualquer casa de um reinado, levando em conta a cultura dos reis que tinham ao redor de seus palácios um jardim. Mas acontece que a desobediência de Adão e Eva trouxeram como consequência a expulsão do jardim, a expulsão do paraíso para o qual eles foram feitos e para o qual todos nós fomos feitos. Mas nós nascemos para viver no paraíso, nós fomos feitos para o paraíso. Pois bem, o tempo passa, Adão e Eva pecam, e aí vai se formando uma geração de pessoas pecadoras, inclusive começando com uma brigaiada entre Caim e Abel, um querendo dar fim no outro, a inveja entre um para com o outro. Nessa briga, um não quer saber do outro. Lembram lá quando se pergunta para Caim: cadê o teu irmão Abel? A resposta que dá é: por acaso eu sou guarda do meu irmão? O que é que eu tenho a ver com o meu irmão? Que já é a origem do egoísmo. O que é que eu tenho a ver com o outro que está passando fome? O que é que eu tenho a ver com o outro que se precisa ou não de alguma coisa? O importante sou eu. É assim que muita gente pensa ainda hoje.
E aí Deus vai mandar patriarcas. Os patriarcas foram aqueles que vieram, enviados por Deus, porém nascido da raça humana, do meio humano, para educar o povo, mostrar para o povo a coisa certa, mostrar quem é Deus, a justiça, a fraternidade, o bem-estar, e vai. Mas esse povo também chega uma hora que não escuta os patriarcas. Deus manda profetas. E os profetas, eles continuam assumindo a missão de organizar o povo, dizer para o povo: voltai para o Senhor, voltai para o Senhor enquanto é tempo, porque o pecado levou o povo de Deus para a escravidão, para o sofrimento, para o desespero. O próprio profeta Isaías, em várias passagens da Sagrada Escritura, vai dizer o seguinte: o povo vinde, vai dizer para o povo: vinde, comei, bebei, sem gastar nem um centavo. Por que gastar dinheiro com aquilo que não alimenta? Vinde para o banquete da vida. O mesmo profeta Isaías vai dizer que o cabrito, o leão, o cordeiro, a serpente, a criança, todos vão estar no mesmo pasto se alimentando, e ninguém fará mal a ninguém, porque Deus vai construir um novo céu e uma nova terra. Deus vai trazer de volta para o ser humano o paraíso que havia perdido. Mas também esse povo não escuta os profetas. Os profetas, eles morrem, e só muito tempo depois é que a profecia deles vai sendo reconhecida. Mas o povo continua no pecado, o povo continua na desgraça, porque toda vez que a gente sai de Deus, que é a graça absoluta, a gente entra na desgraça. Desgraça é não ter a graça divina na vida. E esse mesmo povo, eles também apedrejam os profetas, expulsam os profetas, matam os profetas, rejeitam os profetas. Até que chega um momento em que Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, Deus pensa: eu agora vou mandar meu próprio filho, meu filho único, e este vai salvar o povo dos seus pecados, vai libertar o povo da escravidão. E aí todo mundo já conhece a história, né? Da anunciação do anjo, que chega perto de Maria e diz: alegra-te, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Vai nascer um menino, ele será grande, ele vai salvar o seu povo do seu pecado, e o seu reino não terá fim. Maria acredita naquela profecia, Maria se entrega incondicionalmente ao amor de Deus, dizendo: faça-se em mim segundo a tua palavra, e assumiu com a ajuda de José a paternidade e maternidade de Jesus. Deus se faz carne e habita no meio do povo. É agora que a gente vai entrar no que propriamente eu gostaria de dizer, que é a vida do povo de Deus no tempo de Jesus. Veja só, começando lá pela figura de Nossa Senhora, a figura de Maria, uma menina jovem, muito nova, inocente. E quando eu falo aqui inocente, não é no sentido jurídico, né? Quem é advogado sabe o que é inocência, né? No aspecto jurídico, eu falo inocência no sentido mesmo da sexualidade, que era isso que até muito tempo o povo chamava, né? Quando uma menina não era casada, não entendia nada do corpo humano, ela era chamada de inocente. A criança era inocente, não tinha maldade, não tinha desejo, não tinha muitas coisas que
se tem enquanto se vai se tornando adulto. Então Maria era essa menina jovem, adolescente, inocente. Ela recebe, naquele tempo era comum, era natural, era normal para aquele povo, daquela época, daquele lugar, que a moça fosse prometida a casamento para alguém. E Maria, ela era prometida a casamento para José. José já tudo supõe, segundo os historiadores, que José já era um homem mais maduro, experiente. Há quem diga até que ele já havia sido casado e naquele momento estava viúvo. Tem todas essas histórias que aqui agora eu não vou entrar em detalhe, porque não vou ficar falando muito de Maria hoje nesse momento. Essa é só uma pequena passagem, um pequeno comentário sobre a vida das mulheres naquele tempo. Maria engravida. Ao engravidar, ela passa por um sufoco danado, porque não era casada, a barriga está crescendo. E naquele tempo também, quando um homem se casava com uma mulher, o casamento normal daquela época, o homem ficava 1 ano na casa do pai dele e a mulher ficava 1 ano na casa da mãe dela. Se nesse período a mulher aparecesse grávida, ela era punida. E a punição se dava em público. Levava a mulher para o grupo, para a comunidade, e ali ela era apedrejada. O noivo, o marido, era aquele que jogava a primeira pedra. Agora veja só, Maria está grávida, não casada. Como explicar isso para o povo? Como explicar isso para José? José vai sendo acompanhado por Deus através dos sonhos. No momento que ele está dormindo, então Deus vai dizer, segundo a tradição bíblica: José, não tenhais medo, fica com Maria, leva ela para a tua casa, vai viver com ela. E aí a história vai até o menino nascer. Esse menino, quando Jesus nasce, o calvário dele já começa quando o rei Herodes quer matar todos os meninos, homens, do sexo masculino, para que no meio deles possa também matar Jesus. E o sofrimento dessa sagrada família em estar com Jesus, porque quando Jesus foi bem criancinha, eles tinham também naquele tempo o costume de ir até Jerusalém, no templo de Jerusalém, para oferecerem presentes para o templo. E a entrega do presente, ou do símbolo, alguma coisa, aquilo representava para eles gratidão a Deus. Levaram par de rolas. A primeira, então Jesus foi no templo naquele momento. Depois Jesus cresce e aproximadamente aos 12 anos de idade, Jesus vai uma romaria para o templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém era o lugar mais importante do mundo naquela época. O lugar mais importante de Israel. Jerusalém era o lugar, era o centro do poder. Poder político, poder religioso. Mas sempre no período da Páscoa, milhares de pessoas faziam aquela peregrinação. José, Maria, Jesus também vão a Jerusalém. E aí vocês conhecem a história.
Dizem que andava naquele período, naquele tempo, era costume andar os homens num grupo, as mulheres no outro grupo e a meninada no outro grupo. Aliás, até hoje se tem normalmente esse hábito de uma forma diferente, né? Mas tem. Quando a gente está numa festa, a gente percebe, os homens ficam batendo papo para lá, as mulheres para cá, outro tipo de papo. As crianças ficam brincando ou pulando, pula-pula, ou se joga na piscina para lá, vão formando os grupinhos de interesse. É a seleção que a gente vai fazendo na nossa vida humana. Naquele tempo também tinha esse tipo de seleção. Então Jesus, lá no templo, agora prestem atenção no que eu vou falar. No templo de Jerusalém, o templo de Jerusalém era o lugar mais luxuoso do mundo. Depois, quem quiser aprofundar sobre o templo de Jerusalém, eu sugiro ler este livro. Ele chama-se Instituições de Israel no Antigo Testamento. Ali traz todos os grupos do tempo de Jesus e antes de Jesus e como que eles viviam ali em Israel. E em Jerusalém tem como é que chama? O lugar do luxo maior, porque até Deus, olha só que interessante pensar nisso. Até Deus, para os donos do templo, até Deus estava guardado dentro do templo de Jerusalém. Porque no templo de Jerusalém estava também a Arca da Aliança. Estavam os mandamentos de Deus. Então Deus estava ali dentro. Eles fizeram um templo para segurar em Deus. Deus ficar ali dentro. E eles tinham essa luxúria toda através do suor dos outros. Naquele tempo já se pagava o pedágio quando as carruagens iam para Jerusalém no tempo da Páscoa. Eles pagavam o pedágio do hortelã, do cominho, do azeite, do trigo, além de pagar o dízimo. E o dízimo era 10% mesmo, não era menos que 10% não, era 10% que tinha que pagar para o templo de Jerusalém. E eles levavam todo aquele dinheiro de mercadoria, ou mercadoria, levavam também animal, porque naquele tempo não tinha dinheiro, né, papel como nós temos hoje. Era moedas, era mais moeda mesmo, ou então objetos de valores, ouro, prata, animal. Lembra que Jesus mais tarde acha dentro do templo de Jerusalém um shopping ou uma galeria onde tinha gente vendendo galinha, porco, vaca, ovelha, troca, vem um grilo, outro com o outro. Era assim do templo de Jerusalém, era um mega shopping da época. Então veja só, esse dinheiro, essa riqueza era colocada para os sacerdotes do templo. Existem vários grupos no templo de Jesus. Entre eles tinha os sacerdotes, os fariseus, os levitas, os escribas e os doutores da lei, que estão ligados também aos escribas, né? Como que esse grupo vivia? Quem mantinha esse grupo? Porque só para você ter uma ideia, que cuidava do templo de Jerusalém era pelo menos, segundo historiadores da história de Israel, era pelo menos 7.200 sacerdotes só para cuidar do templo. E só sacerdote. E dentre os sacerdotes tinha aquele que era chamado o sumo sacerdote.
Os outros sacerdotes nem tinham acesso ao sumo sacerdote. Ele ficava lá por detrás, não aparecia. Ele era o dono do templo, ele era o dono de Israel, ele mandava, fazia do jeito que ele queria. E fazia tudo em nome de Deus. Era padrão, né? Eu havia começado a minha fala dizendo o padrão, eu estaria falando hoje sobre o padrão da vida. Então era padrão entrar no templo, seguir as regras, seguir aquelas normas todas. Então lá dentro tinha esse grupo que era o sacerdote oferecia o sacrifício, os sacerdotes recebiam a riqueza que era produzida por aqueles que ali estavam, e tinha também um grupo, que esse grupo, Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, como Jesus sofreu com este grupo, que era o grupo dos fariseus. O grupo dos fariseus era um grupo tão complicado que entre eles tinham vários tipos de fariseus. Tinha inclusive um grupo de fariseus chamado fariseus das costas largas. O que era o fariseu das costas largas? Aqueles que tinham as costas maiores, né? Eles escreviam nas costas e também nas pernas, onde podia, e nos braços, muitos versículos da Bíblia para decorarem aquilo, e as pessoas que olhassem para eles também saber que aquilo ali era bíblico e que tinha que obedecer aquilo porque estava na Sagrada Escritura. Eles obrigavam os outros a fazerem, mas eles mesmos não faziam. Por isso que muitas vezes Jesus chamava os fariseus de hipócritas. Hipócritas é o pai da medicina, não é outra coisa. Jesus chamava eles de falsos, porque eles pregavam uma coisa, obrigavam as pessoas a fazerem umas coisas que eles mesmos não faziam. Ou se fazia de modo perverso, cruel, desumano e injusto. Por exemplo, era proibido trabalhar no sábado, mas eles ficavam no sábado olhando para o relógio o tempo todo, considerando que se tivesse relógio naquela época, e claro que não tinha, né, um relógio de pulso, mas tinha outras formas de ver as horas, e essa forma era o sol, pelo sol, sabia mais ou menos a hora do dia. Eles eram proibidos trabalhar no dia de sábado, mas ficavam o tempo todo olhando o sol se pôr para chegar o domingo e explorar o trabalhador, o escravo, o servo. Eles faziam longas orações no templo para serem vistos pelos outros, mas eles não praticavam aquilo que rezavam. Muitos fariseus entravam nas casas da viúva para devorar as viúvas, estuprar as viúvas, fingindo que estava fazendo longas orações. Olha só, tudo isso acontecia no meio do povo de Israel, dentro e fora do templo de Jerusalém, com as pessoas sagradas e consagradas. E Jesus vai nesse templo aos 12 anos, e ele observa tudo isso. Jesus, ele tinha uma inteligência além do normal para qualquer ser humano, e muito mais além para quem fosse da idade dele. Agora já é comentário meu, tá? Eu penso que Jesus, chegando em Jerusalém aos 12 anos, quando ele vê tudo aquilo, quando ele observa toda aquela exploração, ele deve ter pensado: isto não está certo, isso não pode ser de Deus.
E ele ficou, eu não diria assim, fuçando, porque quem fuça é porco, né? Mas eu diria assim, ele ficou olhando, observando, cutucando, provocando, querendo saber mais isso e aquilo, porque ele aprendeu muitas coisas com José, aprendeu muitas coisas com Maria, aprendia na tradição dele também, porque ele também era judeu, Jesus também era judeu, ele aprendeu na catequese judaica muitas coisas ainda com aquela idade. Então, ele observa tanto aquilo que ele não se preocupa em voltar com seu pai e sua mãe para a cidade de Nazaré. Ele fica ali em Jerusalém com os doutores da lei. Há quem diga que Jesus, naquele momento dos 12 anos, estava ensinando aos doutores, mas é muito improvável isso, porque criança não tinha esse direito de ensinar, sobretudo a gente grande. Talvez a tradução mais correta dessa passagem de Jesus aos 12 anos seja: ele estava fazendo perguntas aos doutores da lei. E as perguntas provocavam discussões entre eles. Aí sim, os questionamentos que Jesus fazia aos fariseus, aos doutores, aos mestres, deixavam eles desconcertados. Porque tem perguntas que fazem para a gente, às vezes criança faz pergunta que deixa os pais desconcertados. Agora Jesus volta de Jerusalém, aos 12 anos, com aquela imagem na cabeça, e ele vai pensar o seguinte: eu ainda volto neste lugar. Mas eu volto. E ele voltou para a carpintaria de Nazaré, mas a cabeça em 2 locais, em 2 focos. Primeira, a cabeça dele voltada para o pai. Porque quando a mãe perguntou, quando a mãe disse assim: por que fizeste isso conosco? Eu e teu pai estávamos aflitos te procurando. E ele foi e respondeu: mas por que me procuráveis? Não sabias que eu devo ocupar das coisas do meu pai? Jesus e o pai ali o tempo todo. Ele vai despertando nele cada vez mais que ele tem uma missão no mundo. Olha aqui, ter uma missão no mundo é diferente de ser destinado no sentido de destino, algo determinado pelo Pai. Não é que Deus mandou Jesus e disse: vai e morre. Não é bem assim. Jesus vai aprendendo no dia a dia a cuidar das coisas do Pai. Isso é muito bonito, minha gente. A coisa mais bonita na vida da gente é a gente assumir um compromisso sem saber o que vai acontecer lá na frente, mas estar disposto a assumir qualquer coisa que vier. Então Jesus, ele se preocupava com as coisas do Pai aos 12 anos. Agora, esse Jesus, ele chega à idade adulta. A idade adulta, ele é batizado no Rio Jordão. Eu estou dando um salto grande, né? Vocês estão percebendo, porque eu quero chegar lá na morte. Então Jesus dá um salto grande, eu estou dando um salto grande, né? Jesus, ele vai formando o seu grupo. Pedro, Tiago, João. Depois ele chama mais outros, forma um grupo de discípulos. E depois que Jesus é batizado no Rio Jordão, depois que ele escuta aquela voz que desce, que sai das nuvens dizendo: este é o meu filho muito amado, fazei o que ele mandar, escutai o que ele diz. Agora ninguém mais segura Jesus. Ele agora não tem mais 12 anos. Ele agora, ele tem um caminho
caminho a percorrer. E o caminho que Jesus tem a percorrer é o caminho de Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. Ele vai formando o seu caminho. Ele vai encontrando pedras no seu caminho. Ele vai enfrentando muitos demônios no seu caminho. Ele vai dando muitas tempestades no seu caminho. Mas ele vai para Jerusalém. Porque ele tomou essa decisão. Ir a Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas. Ele já estava sabendo disso. Que Jerusalém era a terra que matava os profetas. Mas por outro lado, ele agora estava determinado a defender todos aqueles e aquelas que precisassem dele. E nessa caminhada para Jerusalém, ele encontra o apoio de muitas pessoas. Ele encontra o apoio de mulheres. Ele encontra o apoio de pessoas que vão se convertendo. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas que vão se convertendo vão tendo uma certa dúvida, um certo medo deste homem, porque ele não media esforços para falar a verdade. A verdade era algo fundamental na vida de Jesus. Custe o que custar, a verdade tinha que ser dita. Mesmo que desagradasse a alguns, mesmo que desagradasse os seus, mas ele tinha que falar a verdade, porque ele, por natureza, também já era a verdade. E aí nessa caminhada Jesus vai ter uma pedagogia que é extraordinária. Qual era a pedagogia de Jesus? Como que ele ensinava para os seus discípulos? Ele fazia com que os discípulos observassem os seus arredores para saírem do padrão. Quando uma pessoa fica no padrão o tempo todo, ela não cresce. Você sabe o que é o padrão, né? Um parêntese aqui para falar do padrão. Eu pedi uma vez para um grupo de técnicos na área da construção civil fazer para mim um projeto de uma sala, um salão, um centro comunitário. E a pessoa colocou a janela lá em cima. Eu perguntei para ele, mas por que essa janela está tão alta? Aí ele disse, não, é porque o ar quente do grupo, né, sobe, então o ar quente tem que sair para cima. Tá, mas eu perguntando, mas a janela vai ser de vidro, como é que vai fazer para limpar? Como é que vai ser a manutenção dessa janela? Não, mas esse é o padrão, tem que ser assim. Para limpar, a gente coloca uma escada. Aí eu falei, então eu tenho que te pagar para você fazer o projeto, pagar para uma pessoa limpar o vidro, e ainda pagar para comprar uma escada, e ainda pagar para uma outra segurar a escada para outra limpar o vidro. Você já parou para pensar o tanto de elementos que eu vou ter que colocar só para eu seguir o padrão? Ou então, outra coisa, a gente vai colocar um chuveiro elétrico no banheiro, aí o pedreiro vai e coloca o chuveiro lá com 2 metros de altura, que quando chega o inverno, quem é do meu tamanho, eu meço 1,62 m, aí a gente tem que pegar um cabo de vassoura para poder mudar a água do quente para o frio ou do frio para o quente, porque o padrão é aquela altura. Tem gente que não sabe sair do padrão. Ou então você pede para fazer um armário para colocar no seu quarto, ou no seu escritório, ou na sua igreja, ou na sacristia da sua igreja, e a pessoa também faz um armário com 2,5 metros ou mais, porque é o padrão. E esquece que nem todo mundo que vai ter acesso até o final do armário
são pessoas que podem ter menos de 1,5 m, que ela é fora do padrão, assim como o meu tamanho é fora do padrão. Meu irmão e minha irmã, eu fecho parênteses. A vida de Jesus foi uma vida fora do padrão. Foi tão fora do padrão, que ele uma vez viu um homem doente e ele perguntou para o homem: o que você quer? E o homem disse: eu quero ser curado. Outra vez levaram um paralítico para Jesus, ele estava pregando numa igreja, eu falo igreja, mas naquele tempo tinha outros nomes, sinagoga, casa, não sei como que era. Trouxeram o homem pelo telhado e trouxeram uma maca, colocaram o homem ali no meio, e Jesus disse: vem para o meio, foi lá e curou o homem. E por isso quiseram expulsar Jesus, porque ele saiu do padrão, porque era dia de sábado, e dia de sábado não podia curar ninguém, não podia trabalhar. Então Jesus, ele não se fixa no padrão dos fariseus. Jesus, ele não se agarra nos padrões dos judeus da época. Jesus, para libertar alguém, ele sai do padrão. Ele anda na contramão para glorificar o Pai. Pois é, agora veja só, com essas práticas todas dele, de curar, de libertar, de perdoar, de ensinar, com essa pedagogia que tinha, que era a pedagogia de mostrar que nem tudo que é dentro do padrão funciona, que a vida ela tem outras formas de existir, outras formas de se viver. Ele está pregando numa relva para mais de 5.000 pessoas, e o povo começa a ter fome, e os discípulos falam para ele: olha, mestre, manda o povo ir embora, porque o povo já não tem mais o que comer. Era padrão que cada um fosse se virar, que cada um fosse ao supermercado comprar a sua comida. Mas Jesus muda esse modo de pensar e de viver e pergunta para os discípulos, inclusive para aquele que chega perto de Jesus e diz: o que vamos fazer com tanta gente? Já é tarde, a noite vem chegando e o povo já está aqui há 3 dias e o povo está com fome. E Jesus vai e diz assim: mas e o que eles têm aí para comer? O que vocês têm para comer? Alguém vai chegar perto de Jesus e vai falar: olha, aqui só tem um menino com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Jesus diz: olha, se tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes, isto já é uma grande coisa. Mas está faltando uma principal, que é a organização do povo. Manda o povo sentado em grupo de 20, 50, 100. Quem sabe se alguém não tem mais alguma coisa aí na mochila e não partilha, não coloca para fora e de repente todo mundo possa comer. E dizem que comeram mais de 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Então Jesus, ele vai ensinando, mostrando que existe outra forma de multiplicar as coisas. E esta outra forma de multiplicar as coisas são, primeiro, valorizar o pequeno. Tem um menino. Menino, na Bíblia, naquela época, significava o pequeno, o pobre. E a segunda coisa é a distribuição daquilo que a gente tem. Agora, tem um outro fato muito interessante na vida de Jesus, que é o seguinte. Eu estou falando essas histórias, esses evangelhos, não estou lendo porque senão não vai dar prazo, que é o seguinte: lembra você que na cidade de Naim tinha uma mulher chorando? Ela estava carregando seu filho para enterrar. E naquele tempo, na terra de Jesus, uma mulher, quando ela ficava viúva, ela estava praticamente condenada à morte,
porque não tinha pensão, não tinha aposentadoria, e quem ajudava a mulher a sobreviver, se ela tivesse, tinha que ser um filho homem. Essa mulher essa viúva tinha um único filho, e o filho havia morrido. Logo, essa mãe entra em desespero por dois motivos. Primeiro, porque perdeu o filho. Segundo, porque ela estaria praticamente condenada a morrer de fome. Essa mulher, ela vai com um grupo enterrar o menino. E na porta da cidade encontra Jesus com os discípulos. Quando Jesus vê a mulher, ele vai ao encontro da mulher que está chorando e diz para ela: não chores. Depois ele chega perto do rapaz e diz: levanta-te. E o morto levantou. Ali na porta da cidade nós temos dois grupos agora: o grupo da mulher e o grupo do defunto. E tem também o grupo de Jesus e o grupo dos discípulos. O grupo da mulher é o grupo da morte, é o grupo do desespero, é o grupo da tristeza. O grupo de Jesus é o grupo da alegria, é o grupo da esperança. Jesus não se aproxima primeiro do jovem que está no caixão, aproxima-se primeiro da mulher, para tranquilizar a mulher. A ponto de depois dessa cena toda, o grupo inteiro como que em coro dizer: nunca vimos uma coisa assim. E outros diziam: um profeta surgiu no meio de nós. Olha só o tanto de coisas que Jesus está trazendo para o povo de Israel. E essa esperança que Jesus trazia para o povo de Israel vai fazer com que as pessoas, elas vão criando uma expectativa a respeito da vida de Jesus. Elas vão querer que Jesus se torne o rei de Israel. E Jesus está caminhando para Jerusalém, agora com este grupo, na expectativa de que ele é tentado a ser um rei temporal, um rei político. Mas não é isso que ele quer. Não foi para isso que ele veio. Agora, já adulto, ele entra em Jerusalém. Aí foi aquela entrada bonita, né, aquela entrada bonita lá da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele com o jumentinho entrando ali, todo mundo aplaudindo, pensando que ele ia ser o rei, que ele ia tirar Herodes do trono, ia sentar no trono, mas não. Jesus tinha outra ideia, Jesus tinha outro objetivo, Jesus tinha outra missão. A missão que ele tinha era fazer a vontade do Pai. Agora, quando ele chega nessa cidade de Jerusalém, quando ele chega no templo de Jerusalém, aí, como diz o povo na linguagem popular, aí o pau vai quebrar. Ele pega chicote e começa a expulsar os cambistas dali, expulsar os comerciantes, quebrar as coisas, joga isso para lá, tira daqui, põe para lá e faz aquela grande declaração: não sabias que a casa do meu pai é casa de oração? Minha gente, de vez em quando nós temos uma ligeira impressão de que, pela prática de Jesus, ele não gosta do templo,
ou ele não aceita o templo, não aceita as igrejas, mas não é isso, não é bem isso. O problema é que Jesus nunca aceitou e nunca vai aceitar um templo, uma igreja que é utilizada para explorar o povo. Jesus nunca vai aceitar uma igreja que explora o povo. Vocês sabem que existem igrejas no mundo que eles, até o preço de uma chave para entrar no céu, eles mandam fazer numa empresa de serralheria. Eu não sei como é que chama a empresa que faz chave, né? E se a pessoa der, quanto mais ela pagar pela chave, mais ela entra no céu. Esse tipo de igreja não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é aquela igreja que se coloca a serviço do outro. Agora, quando ele chega lá com essa brigaiada toda, o pessoal toma um susto, sobretudo as grandes autoridades da época. E muitos daquelas autoridades devem perguntar: o que está acontecendo? Quem é que está fazendo essa bagunça? Quem é este homem? E aí dão vários títulos para Jesus que eu não sei se fosse como nomes. Ele era um anarquista, ele era para muita gente seria um comunista. O comunista faz isso, chega quebrando tudo onde está. Eu não sei se naquele tempo tinha comunista, vou até depois estudar, né, para ver como que é, mas ele era o quê? Ele era um bandido, um malfeitor. Ele era um intrometido na vida do povo de Israel. Essas eram as perguntas, ou perguntas parecidas com essas que se fazia quando ele chegou no templo de Jerusalém, destruindo tudo, ou querendo destruir. Agora tem uma coisa, presta. Agora sim, agora podemos dizer que Jesus, ele assume a missão que o Pai lhe deu de ir até as últimas consequências. Ele sabia que não podia mais sair do templo vivo. Ele sabia que iam pegá-lo e iam matá-lo de qualquer maneira. Não tinha mais como fugir. E ele não olha para trás, ele olha para frente, porque quando uma pessoa toma uma decisão, assume as consequências da vida. Ele saiu do padrão, ele vai assumir as consequências dessa saída do padrão. E aí começa agora a reunir o conselho de Herodes. Que homem é esse? Aí uns dizem: ele está até dizendo para o povo nem pagar mais imposto. Aí se irrita mais ainda as autoridades da época. E vão agora achar um motivo para matar Jesus. E qual seria o motivo para matar Jesus? Porque ele fez cura dia de sábado? Porque ele
para matar Jesus, e como não encontraram nenhum motivo, disseram: ele é contra César. Ou então disseram: ele se diz ser Deus, se diz ser filho de Deus. Isso é blasfêmia. Ele não pode continuar vivo, porque sendo apenas um homem, ele diz ser filho de Deus. E agora, José? E agora? O que vai acontecer com Jesus? Aí eles levam para fazem um teatro, mas não é um teatro para as pessoas se divertirem, no sentido de ser algo cultural, não. Eles fazem um teatro usando Jesus para a plateia, para ser humilhado diante da plateia. Eles levam Jesus. E agora nós vamos entrar propriamente na paixão do Senhor Jesus, que diz assim. Primeiramente, vocês sabem daquela história de Judas Iscariotes, o traidor. Judas Iscariotes levou consigo um destacamento de soldados, alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles. Vamos imaginar aí a cena. Veja só, Judas, os soldados, diz que eles estão com lanterna, então tudo indica que deve ter sido à noite, ou já bem ao cair da tarde, né? Eles chegam e Jesus estava com seus discípulos, tudo indica que estava com seus discípulos, dando talvez as últimas instruções da vida. Eles chegam, mas Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, foi ao encontro deles. Jesus não recua, ele vai ao encontro deles. De quem? Dos soldados e de Judas. E aí Jesus faz uma pergunta que é muito importante para nós: a quem procurais? A quem procurais? Essa pergunta, ela vale para você também que está nos escutando. A quem procurais? De vez em quando a gente pega a chave e abre a porta da casa, pega o carro, abre a porta, abre o portão da garagem e a gente vai para algum lugar fazer o quê? A quem que você procura no dia a dia da sua vida? O que você está buscando para você? E os soldados respondem a Jesus, o Nazareno. Eu queria te chamar a atenção para essa palavra, esse nome e sobrenome, a Jesus, o Nazareno. A palavra Jesus e a palavra Nazareno, até aqui, para a vai chegar um momento em que não vão chamar Jesus de Jesus o Nazareno. Vai chegar um momento na Sagrada Escritura que o discípulo ou o crente vai chamar Jesus o Cristo. O Cristo. Ou o Senhor. Mas até esse momento, como ele ainda não morreu, ele é Jesus o Nazareno. E aí Jesus diz: sou eu. Sou eu. Mais uma vez, Jesus pergunta para eles: a quem procurais? E eles respondem: a Jesus o Nazareno. Ele fala: já falei, sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que os outros se retirem. Jesus, ele assume
a sua missão de dar a sua vida, mas ele não coloca em risco a vida dos seus discípulos. Deixe que eles se retirem. Agora o plano já estava traçado. Mas há um momento em que, lá na frente, nessa reflexão do Evangelho de João 18, essa narrativa está lá em João capítulo 18 até o fim, ali nós vamos encontrar alguns momentos que a gente precisa meditar. Um deles é quando tem Barrabás na história. Quem é mesmo o verdadeiro bandido, não é? A gente gosta muito de acusar o outro de bandido, de ladrão. Tem gente que sabe até quantos mil a pessoa roubou sem ter visto. Eles tinham 2 ladrões na cruz. Mas tinha uma pessoa que estava presa. E essa pessoa presa era chamada de Barrabás. Quem é mais importante ficar preso? Jesus ou Barrabás? E a resposta é Jesus. Jesus deve ficar preso e deve ser crucificado. Agora Barrabás deve ser solto. Porque Barrabás sendo solto não vai incomodar muita gente. Mas se Jesus ficar solto, ele vai incomodar muita gente. E vai incomodar principalmente os que estão no topo do poder. Então é preferível que ele fique preso, é preferível que Jesus fique preso, é preferível que ele passe pela cruz, é preferível que ele morra e que Barrabás seja solto. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados trouxeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho e aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus. Davam-lhe bofetadas, batiam nele, cuspiam nele, deram vinagre para ele beber, fizeram andar carregando a cruz. Há quem diga que o sofrimento de Jesus aconteceu não foi na Sexta-feira Santa. A igreja, ela tira esses dias para fazer a celebração da paixão. Mas preste atenção comigo. Preste bem atenção no que eu vou falar agora. Ainda hoje eu conversava sobre isso com uma paroquiana. Eu não sei como que ela entendeu, mas a ideia é, veja só. Jesus é humano. Até o momento nós estamos falando do Jesus humano. E humano que eu falo é no sentido de sofrer mesmo. Sofrer. Se eles pregaram o pé de Jesus numa madeira, com espinho que dizem que era do tamanho de um prego, desses pregos grandes de pregar ripa em construção numa casa. Pregaram as mãos dele numa madeira de cruz. Bateram, deram chicotadas. Nem precisava de muita coisa não. Só um prego na mão dele. Será que Jesus teria coragem ainda de estar falando na cruz? Como gente? Então tudo indica que o sofrimento de Jesus começou outros dias atrás da sexta-feira. A sexta-feira foi o auge da morte dele, foi o dia onde ele não pôde mais fazer nada e ali foi executado. Mas o sofrimento, a coroa de espinho no crânio dele, que quando colocaram, dizem que a espinho que até saía as pontas assim no olho de Jesus, ele não tinha mais força para falar nada. Então, essas palavras de Jesus foi antes dele ser pregado na cruz. Palavras tipo assim:
quando Jesus eles perguntam para Jesus, então tu és rei? Jesus diz, tu dizes, eu sou rei. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, vocês não fariam o que estão fazendo comigo, mas o meu reino não é daqui. Também, Jesus ali do alto da cruz, ele vê uma série de coisas. Quando Jesus fala, tenho sede, não era somente a sede da água, mas também a sede da justiça, a sede de que as pessoas pudessem fazer o bem, a sede de um mundo melhor. E quando ele lá do alto da cruz vê também Maria, que além de ser sua mãe, é uma mulher, e além de não tê-lo mais para garantir a vida dele, ele não deixa as mulheres desamparadas. Ele olha para João e diz, eis aí tua mãe, eis aí o teu filho. E João leva Maria para a sua casa. Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Agora, Jesus formou um grupo, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus chegou em Jerusalém, Jesus saiu do padrão, Jesus foi castigado por causa disso tudo, foi crucificado. Agora, ele olha para todo o seu redor, entrega seu espírito e diz, tudo está consumado. A consumação, a morte de Jesus foi a morte mais cruel que um ser humano podia ter naquele tempo, que era o castigo da cruz. E ele, além de ter sido castigado pela cruz, ainda foi obrigado a carregar a cruz, sem poder, se arrastando. Como se uma pessoa que fosse morrer tivesse que pegar seu próprio caixão e levar até a cova lá do cemitério. É o que o profeta Isaías vai dizer, que o sofrimento dele foi tão grande, que foi como se tivesse ele puxando a barba, arrancado a barba com a mão. Tirar a barba de uma pessoa com uma gilete sem água já é muito dolorido, imagina puxar com a mão. Ou então, é como se ele estivesse se arrastando pelo chão, parecendo um verme, já não tinha mais nem aparência humana. Mas tudo isso por quê? Será que Jesus mandou Jesus assim para ele sofrer pelos nossos pecados e Jesus ficar lá do alto do céu simplesmente assistindo, batendo palma, dizendo, oh, parabéns que você fez a minha vontade? Será que foi isso mesmo? Será que foi desse jeito mesmo? Ou a morte de Jesus foi consequência da sua vida e da sua obediência ao Pai? Eu acredito que a morte de Jesus foi mais consequência da sua obediência ao Pai, porque ele morreu, ele foi crucificado, morreu para nos dar a vida. No entretanto, o mundo continua com muita gente se afastada de Deus. O mundo continua com muita gente sem acreditar em Deus. O mundo continua com muita gente fazendo as maldades que se faziam naquele tempo e outras até maiores hoje. Então, a morte, se Deus mandou Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados, talvez Deus teria que mandar Jesus de novo, porque o pecado só parece aumentar. Agora sim, a morte de Jesus, para você que crê, para todo aquele que crê,
essa morte tem um sentido infinitamente vital. Quem crê será salvo. Será salvo pelo sangue que ele derramou na cruz. Será salvo porque ele é a ressurreição e a vida. Então hoje vamos pedir a Deus que nos ajude a permanecer acreditando que vale a pena obedecer à voz do Pai, que vale a pena obedecer à voz de Deus, que vale a pena seguir os passos de Jesus, que vale a pena no dia a dia da nossa vida a gente fazer também a nossa entrega ao Senhor da nossa vida. Para terminar, eu gostaria só de agradecer a todos que estão nos acompanhando. Hoje não vai dar para ver aqui todas as perguntas, né? Porque já tivemos um dia cheio de celebração, você também já rezou aí na sua casa. A semana que vem eu volto com uma outra live, né? Diferente da de hoje, é claro. Nós vamos ter amanhã o ofício da Imaculada Conceição, às 18h30 ao vivo, aqui na igreja. Tandara e Andiara vão estar cantando o ofício da Imaculada Conceição amanhã. Também o pessoal está dizendo aqui, que igreja linda essa igrejinha, aconchegante, Sagrada Família, acho que é a Neide, né, que está dizendo isso. E tem muita coisa aqui que eu não vou ler hoje para não ficar cansativo as leituras, mas pode ter certeza que em casa eu vou dar uma olhada. Eu não respondo a todos porque eu sou lerdo mesmo para estar respondendo, mas vale a pena, tá? Na missa de amanhã, 19 horas, prepare seu ambiente para rezar, tá? Prepare seu ambiente. Você pode rezar pelo Face da paróquia e também pelo YouTube da paróquia. Nessa preparação da missa de amanhã, se você tiver uma vela, faça um altarzinho na sua casa, uma mesa, a Bíblia, uma vela, com muita segurança para não queimar as coisas. E com a sua família nós vamos estar celebrando a missa da ressurreição do Senhor, com a graça e o poder de Deus. Também nesta celebração de sábado, nós vamos estar lembrando para você que no domingo vai ter a missa à noite, né, ao vivo, e pela rádio. Aí amanhã a gente vai confirmar se vai ter. Mas lá na rádio, 9 horas. Na rádio, 9 horas no domingo, né? Na rádio Tropical, no domingo às 9 horas. Bulu Lacilano Jacques pede bênção para os padres Nailson e o padre Parsifal. Então, que Deus nos abençoe. Agora à noite chegando, você vai ficar na sua casa com a sua família, rezando, meditando, continuando sua reflexão pessoal, lembrando que esse Deus que é Jesus nunca se afasta de nós. Meu abraço também ao Vani, né, o rei da paróquia São José, que Deus o abençoe e toda a sua família. E mais uma vez, nesse tempo de pandemia, não vamos aumentar em nós o medo. Vamos enfrentar com cuidado, com segurança e com responsabilidade. Tomara que logo, logo a gente saia desta via sacra de pandemia e que a gente possa caminhar encontrando soluções para esse problema que tem afligido o nosso povo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, em nome
nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Foi bom estar com você. Amanhã estarei de volta.